Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e eu tô aqui com o Léo Abud, gestor da Sete Investimentos. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Thiago? Legal. E hoje a gente vai falar sobre 3 ações que o Léo tem achado interessante neste momento. No momento que a gente está gravando, as ações caíram um pouquinho nos últimos dias, aí caíram mais de 10% em relação ao topo. E quais ações você está de olho, Léo? Quais ações você acha que são uma boa oportunidade nesse momento? Olha, eu vou falar um pouquinho quais são as que a gente tem lá no nosso portfólio, né, que eu acho interessante. A primeira é a Energias do Brasil. Eu acho que é uma ação bastante interessante, é uma do setor elétrico integrado, então eles têm operações tanto na parte da geração, distribuição e agora também na área de transmissão. Eles estão no final do ciclo de investimentos no segmento de transmissão, então eles ainda têm um bocado de investimentos agora no final do ano e no começo do ano, e no ano que vem. E na sequência deve ser uma forte geradora de caixa, uma empresa privada com uma governança bastante competente e que eu enxergo ali um valuation muito atrativo. Esse é uma empresa aí que eu acho que, dado o nível de risco e o valuation, está bastante assimétrico. E Energias do Brasil anunciou uma política de dividendos recente que dá mais transparência, mais previsibilidade para você que gosta de dividendos. Qual foi a política que ela anunciou, Léo? Sempre houve esse questionamento, né, de alocação de capital, o que eles vão fazer depois que tiverem uma geração de caixa mais forte, que passar esse período de investimentos. E justamente para dar um pouco mais de transparência, eles trouxeram isso. O critério mais básico deles, que eles colocaram, é que eles vão pagar no mínimo R$1 por ação de dividendo. Então isso daí já traz um patamar, um piso, né, para o pagamento de dividendos, que eu considero bastante interessante. É uma ação que hoje negocia abaixo de R$18. Se a gente for ver um dividend yield acima de 5%, né, um 5,3% mais ou menos. Que é um dividendo interessante, bem acima da média e provavelmente com mais crescimento do que a média da Bolsa, né? Exatamente. Então... isso aí é o patamar mínimo que eles querem colocar já a partir do ano que vem, que ainda é um ano que eles ainda têm um pouco de investimentos a serem feitos. Então, a partir de 2022, a gente espera que os dividendos cresçam relevante, né? É uma empresa de crescidendo. Exatamente. Mistura de crescimento com dividendo. A gente gosta bastante da Energias do Brasil e também tem essa crença muito parecida com você. É uma empresa que, apesar de todo o ciclo de investimento, ainda tem um balanço bem sólido. Exatamente, exatamente. Se você for pegar o valuation que ela negocia, é parecido com empresas estatais, né, que geralmente são bem mais arriscadas e por isso que negociam com descontos relevantes. Eu não vejo um risco tão assimétrico, eu não vejo um risco tão alto dado o valuation que a empresa entrega. Eu acho bastante assimétrico o que a gente paga pelo risco que a gente toma. E está num setor que é menos arriscado que a média. Então você tem dividendos, crescimento e está inserida no setor elétrico que tem menos risco do que a média, tem menos volatilidade, isso aí é histórico. Léo, qual outro papel aí vocês estão comprando? O outro, eu acho bastante interessante, é o Banco ABC. Os bancos globalmente eles sofreram muito, então se a gente for ver lá fora, os 3 setores que mais sofreram nesse ano foram turismo, petróleo, né, e energia, e por fim os bancos, né? Então, enquanto as bolsas lá fora estão em alta, a gente vê o setor bancário global com quedas bastante relevantes. E aqui no Brasil a gente teve o mesmo problema. O Banco ABC é um banco focado no crédito corporativo, eles têm uma postura bastante conservadora já de bastante tempo, então se a gente for pegar na última crise lá em 2015-16, eles não sofreram tanto quanto a gente imaginava, então existia ali um medo muito grande de uma inadimplência estourando. E hoje a gente vê o banco negociando a 60% do valor patrimonial, né, do patrimônio líquido. Então eu acho isso bastante interessante e acho uma oportunidade muito boa. Historicamente, quem comprou o Banco ABC abaixo do patrimônio líquido e bem abaixo como está agora, historicamente fez um bom negócio. Né? Exatamente. Eu me lembro em momentos bastante claros. Na crise de 2008, ele negociou bastante abaixo do patrimônio líquido. Em 2011 também, por conta da Primavera Árabe, ele tem um controlador que Sim. Quem que é o controlador dele? É o governo da Líbia. Governo da Líbia e do Kuwait, né? Se bem que é mais o da Líbia e o Kuwait também tem uma participação. E eles ficam lá no Bahrein. Então, na hora que teve a Primavera Árabe, se não me engano, em 2011, tudo que tinha alguma coisa ligada àquela região caiu, até de maneira, vamos dizer assim, que não fazia sentido, né? Porque o operacional da empresa não mudou nada, mas se negociou. Em 2015 também se negociou abaixo do patrimônio líquido. Quem comprou naquela época fez um bom negócio também. E agora estamos novamente nessa situação, né? Obviamente que o futuro a Deus pertence,
mas eu acho que uma aliança aqui de vários fatores, né? Então, um balanço sólido, uma Basileia ali maior que 15%, esse histórico de crédito bastante rigoroso, um controlador que nos momentos mais difíceis dá um aval ali, pode botar um recurso, uma linha ali de crédito que para banco médio é bastante relevante, né? Esse é um grande risco de banco médio ficar sem funding no momento de crise. Eles têm um controlador forte que já no passado botou dinheiro à disposição do banco em linhas de crédito exclusivas lá. Então, na hora que você bota tudo isso aqui no liquidificador, eu acho que você tem um valuation, um time que tem historicamente um conservadorismo tanto no balanço quanto na concessão de crédito, e tem um histórico de crescimento bom, né, bem melhor que os bancos médios. Então, acho que é uma combinação interessante. E também, assim como a Energias do Brasil deve pagar um dividendo bom, né? Acho que ainda soma-se a isso, hoje a gente tem uma grande dúvida em relação aos grandes bancos no Brasil, que é a questão das fintechs e o ataque. E assim, o que a gente percebe é que o ataque tem sido muito mais no segmento de serviços, no segmento de varejo também, né? É onde tem uma rentabilidade mais alta, então é onde as fintechs têm se concentrado. O Banco ABC ele não tem esse segmento, então é um banco para crédito corporativo, então ele atende apenas empresas. Esse é um segmento que a gente vê muito menos atacado pelas fintechs e, além disso, também menos exposto à inadimplência de pessoas físicas e pequenas e microempresas, né, que são as carteiras dos grandes bancos. Para o Banco ABC, ele não vai ter no balanço empresas com faturamento abaixo de 100 milhões de reais. Sim. São empresas que já têm um nível de faturamento bem acima da média. E também essas empresas, elas, vamos dizer assim, já são mais atacadas já no sentido de competição. Já existe mais competição por estas empresas. Então, essas empresas certamente têm menos margem, os serviços financeiros. E por conta disso, essas fintechs, que realmente têm ganhado o mercado em várias frentes, né, em área de investimento, em área de cartão de crédito, em conta corrente, isso tudo realmente beneficia o consumidor, mas é o consumidor ali, pessoa física. As grandes empresas do Brasil, elas já têm, inclusive, contas fora. Então, uma série de linhas de crédito, eles já usam lá de fora. Então, é um segmento que tem mais competição. O Banco ABC sempre foi competitivo nesse segmento. Então, a parte boa de ser competitivo é que está sendo menos atacado nesse momento. Então, a rentabilidade dele tende a não cair com tudo isso que a gente está vendo neste momento. Vai cair esse ano por conta do ambiente que vivemos, né? Certamente vai ter inadimplência na carteira, como está tendo inadimplência de todos os bancos. Normal, acontece numa crise, mas o banco deve sobreviver, porque tem um histórico muito bom de concessão e tem um balanço forte. Então, eu acho que dificilmente o banco vai sofrer. Historicamente, quem comprou abaixo do patrimônio líquido, e hoje está bem abaixo do patrimônio líquido, exatamente, tende a ganhar ao longo do tempo. Pelo menos foi assim historicamente. E antes de ir para a próxima ação aqui do Léo, eu faço um convite para você. A gente está com um grupo de Telegram super legal. Mais de 100 mil pessoas inscritas, só falta você. E como é que faz para entrar? Tem um link abaixo aqui na descrição. Clica lá, rapidinho, você vai estar no nosso grupo de Telegram em menos de 10 segundos. A gente se vê lá no Telegram. E a terceira ação, Léo, que a gente vai falar antes de terminar? Claro, vamos lá. É a SLC Agrícola. Essa é uma empresa bem diferente do resto do mercado. Acho que é uma das poucas empresas do setor agrícola de capital aberto no Brasil. É uma empresa com uma governança muito boa, ela é uma produtora de soja e algodão com foco ali na região do Mato Grosso, então tem um viés mais de exportação, mais exposta realmente ao mercado externo, principalmente ao mercado chinês, e também com receitas mais dolarizadas, né? Eu acho isso muito interessante porque traz uma diversificação para o seu portfólio, né? Uma empresa menos exposta a todas as variações na economia doméstica. E eu acho também um valuation muito interessante. O Brasil ele tem uma vantagem muito grande por questões climáticas na produção agrícola. O Mato Grosso realmente é um oásis no mundo e a empresa se beneficia muito disso. Eu acho que se a gente for pegar o PIB agrícola dos últimos anos, ele ficou muito distante do que foi o resto do Brasil. E a SLC vem aí num processo de se tornar um pouco mais asset light, que pode deixar a empresa um pouco mais leve e poder, inclusive, pagar um pouco mais de dividendos nos próximos anos. Legal. Ela é uma empresa exportadora,
ela é uma empresa que tem uma correlação menor por conta disso com o resto da carteira, certo? Exatamente, exatamente. E não só assim, não só por questão do câmbio, mas a demanda por soja é muito mais ligada à economia chinesa do que à economia brasileira, né? Então acho que dá aí uma certa diversificação para o seu portfólio. É uma empresa muito bem tocada e com boas vantagens competitivas aí no mercado internacional. E por que você acha o valuation dela interessante? Olha, se você for pegar, o que eu estimo mais ou menos é uma empresa que negocia, sei lá, eu diria algo como uma geração de caixa de 6% ao ano, mais o ganho de produtividade e mais o ganho de crescimento de terras, né? Historicamente, a gente consegue entregar ali um ganho de produtividade de algo como 1% ao ano. Então, se a gente for pegar ali a geração de caixa dela de 6%, mais o ganho de produtividade dá uns 7%, mais o crescimento de terras. Como é uma empresa que é uma exportadora, a gente está falando inclusive de uma geração de caixa dolarizada, vamos dizer assim. Então a gente tem ali algo como uns 9,5% de yield, que eu estimo, em dólar. Yield? Ela vai pagar? Não, assim, seria a TIR, vamos dizer. Né? Legal, legal. Seria uma TIR real de 9,5% em dólar. O que é TIR, rapidamente, para quem não sabe? É a taxa interna de retorno. É como se fosse a taxa que você tem de retorno na sua aplicação, né? Então, assim, o que você vai receber entre dividendos, valorização de terra, valorização da ação, mais ou menos que eu estimo ali é algo como 9,5% em dólar. E você falou um negócio interessante que pode ter passado batido. A empresa está indo para um modelo mais asset light. O que isso quer dizer? Significa que vai ter menos ativos no balanço dela. Como fazer isso sendo uma empresa que é uma empresa de terras? Bom, falar um pouquinho sobre o estágio que a empresa se encontra, né? Então, lá no começo, quando ela abriu capital, a ideia dela era captar dinheiro para comprar terras brutas, fazer um aperfeiçoamento, melhorar as terras e conforme ela conseguisse comprar terras brutas, baratas, depois de um processo de melhoramento, as terras teriam uma valorização e começariam a ter uma geração de caixa melhor. Hoje, a etapa que a empresa está é realmente essa terceira etapa, né? Ela já conseguiu amadurecer as terras e a ideia dela é começar a fazer a venda das terras que ela já usa e fazer o chamado sale and leaseback. Então, ela vende a terra e arrenda. E arrenda por um valor baseado na saca de soja. Isso é bastante comum. Dessa forma, ela não fica com um ativo terra no balanço, não precisa ficar carregando aquele ativo no balanço, se torna mais asset light. Não sei se ficou claro, Thiago? Não, lógico, assim, basicamente ela está deixando de ser dona dos imóveis e está pegando imóveis de terceiros e entregando um serviço e tentando pegar, vamos dizer assim, a diferença de produtividade para ela, né? Então, na mão dela é mais bem tocado do que na mão de terceiros. Por quê? Porque ela é uma empresa grande, que tem escala, que tem know-how. É basicamente isso, certo? Exatamente. Bastante comum, inclusive, com o FIIs, né, quando as empresas alugam seus escritórios, ao invés de serem donas dos escritórios, porque aquilo acaba não fazendo muito sentido para as empresas. Legal, Léo. E quem quiser te seguir aí nas redes sociais, como é que faz? Poxa, eu gosto bastante de usar tanto o Twitter também como o Instagram. Então, quem puder, o meu Twitter é leo.aboud, é ABBOUD. Provavelmente vai estar aqui na descrição. Agradeço bastante aí quem quiser me seguir. Léo, muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.